Um dos grandes segredos para se entender história é você compreender o contexto, o que motivou, quais foram as bases que levaram para tal fato histórico. E como exemplo aqui nós usaremos as grandes navegações, pioneirismo português. Ou você acha que os portugueses assim do nada resolveram assim cair aos mares? O infante Dom Henrique teve um sonho e acordou e falou: beleza, agora vamos para as grandes navegações? Só que não. Grandes navegações, como já dito no vídeo anterior, foram aquele movimento no qual os europeus desbravaram o Oceano Atlântico em busca de novas rotas comerciais, tentando atingir as Índias. E o país que deu início a isso tudo foi Portugal. No vídeo de hoje nós entenderemos 5 fatores que levaram, que favoreceram esse país a ser o primeiro a se colocar nessa corrida. O primeiro fator que nós veremos hoje é que Portugal não fora só o primeiro país a desbravar os oceanos e tudo mais, porém também foi o primeiro a ter uma monarquia consolidada, um rei ali central e forte, pondo fim ao feudalismo. Aqui esse evento ocorreu com a Revolução de Aves. Qual é o contexto disso? Na Guerra da Reconquista. Tema esse que eu explicarei em detalhes no vídeo sobre as navegações espanholas. Mas aqui de forma muito resumida os muçulmanos tomaram a Península Ibérica, ali onde está Portugal e Espanha, e os europeus cristãos foram expulsando os mouros desta região. Neste processo formou-se o Estado português, de início vinculado ao reino de Castela, meio que ele sendo um vassalo dele, ele estava ali preso dessa forma. Em 1383, morre o rei sem deixar nenhum herdeiro. O reino de Castela iria assumir o controle dessa região também. No entanto, os portugueses apoiaram-se no filho bastardo do rei, chamado João de Aves, ou Mestre João posteriormente, e falaram: você vai assumir o poder. E para lutar contra o reino de Castela, eles pegaram o apoio da burguesia, dessa forma vencendo. Então veja, aqui criou o primeiro Estado moderno europeu, com 2 características diferentes dos demais. Primeiro, um Estado centralizado, acabando com o feudalismo, suzerano e vassalagem e tudo mais. E segundo, aqui temos uma aliança entre rei e burguesia. No caso aqui, com o rei que irá favorecer e atender aos interesses dessa classe, com a expansão comercial e tudo mais. Um outro fator que favoreceu as navegações portuguesas foi justamente sua localização. Veja aqui no mapa, ela está na porta do Atlântico. Então, no continente está englobada ali pela Espanha e Mar Atlântico. Dessa forma, sendo muito mais prático e conveniente você partir para rotas comerciais marítimas, uma vez que terrestre você vai ter uma certa desvantagem. E sem contar que o fato que ali próximo em Portugal existiam algumas correntes marítimas que favoreciam a navegação. Então, eles souberam aproveitar esses fatores muito bem. O terceiro fator a mencionar nesse vídeo é a expansão comercial e cristã. Vejam, aqui na Europa, nesse período, o comércio está se renascendo. Como pode ver nesse mapa aqui, a principal fonte ali é ali a Itália, perto do mar Mediterrâneo e tudo mais. Se você olhar Portugal, está afastado daí, tem países, tal, geograficamente fica difícil chegar ali. O que acontece? Os portugueses eles vão buscar novas rotas comerciais. De início ali, os pescadores portugueses vão ali para o Mar do Norte, começam ali a pescar uns peixinhos, cortam a cabeça, põem muito sal e vêm vender ali naquela região. Inclusive, sendo daí uma das heranças culturais mais famosas de Portugal, que é o bacalhau. Que é importante ressaltar, bacalhau não é um peixe em específico, tá? É uma forma de você preparar o peixe, no qual você corta a cabeça, que apodrece mais rápido, põe um monte de sal, porque nessa época não tinha geladeira. Então, para você conservar o alimento, você tinha que colocar sal. E dessa forma, formando esse prato, que é o bacalhau. Então, mais uma vez, não é peixe, hein? O quarto fator a se destacar aqui foi a Escola de Sagres, criada pelo infante Dom Henrique. Infante aqui, cuidado com essa palavra. Em português, aqui atualmente, a gente entende como criança. Porém, em Portugal e Espanha, era filho de um rei que não era herdeiro. Então, Dom Henrique era filho do mestre de Aves, lá do Dom João. Era o 5º filho, se não me falha a memória. E ele criou uma escola de navegantes, de técnicas de navegação. Porém, aqui não é aquela escola que você deve estar pensando, carteiros, um professor tal. Foi uma escola de pensamento. O que ele fez aí? Reuniu grandes mentes da navegação da época, no qual eles trocavam técnicas e experiências. Aqui eles aprimoraram seus mapas, instrumentos como o astrolábio ou a bússola mesmo,
e dessa forma facilitando você enfrentar o famoso Mar Tenebroso. E juntando todos esses fatores, os portugueses já tinham condições de realizar o famoso périplo africano. Então o que seria isso? Eles estavam tentando dobrar a África para conseguir chegar às Índias. Qual que era a ideia dele? Buscar uma novas rotas comerciais, você vai lá, navega até o extremo da África, chega à Índia e tal. Só que eles não conheciam. Eles foram fazendo isso de início na navegação de cabotagem. O que seria isso? Eles iam, dominavam uma região, faziam um entreposto ali. Então, ó, os barcos portugueses já tinham um lugar para conseguir uma base. Depois dessa conquista, eles iam para outro lugar. De pouco em pouco, eles foram conquistando essas regiões. Eles tiveram dois modelos de dominação dessas regiões. Primeiro, a costa africana, eles criaram as famosas feitorias, que nada mais eram do que armazéns para você guardar as mercadorias. Tinha um feitor, que ele era responsável de negociar com as tribos africanas e conseguir deixar ali os produtos. De tempos em tempos, chegava um barco português e pum, levava embora. E nas ilhas, eles começaram a realizar o processo de colonização, plantando ou cultivando produtos que não tinham na Europa e dessa forma conseguindo vender. Vamos destacar aqui as principais conquistas dos africanos durante o século XV, a começar por Ceuta, que era uma região dominada pelos muçulmanos. Como eu já disse, aqui tinha um duplo interesse. Uma rota comercial, que ali tinha bastante influente, e também expulsar os muçulmanos, você vencer contra os infiéis. Dominado Ceuta, eles vão usar de entreposto para ir outras regiões. Aqui, nesse primeiro momento, nessa costa, eles vão ter a primeira barreira, que é o Cabo Bojador. O que vai acontecer ali? Nesse cabo vai ter uma extensão de cerca de 4 quilômetros de pedra. Então eles tinham que desviar de uma forma muito significativa da costa. Isso aí acabou gerando vários problemas. No entanto, eles conseguiram superar. Nesse primeiro momento também, eles desenvolveram a técnica de bordejar, como eles estavam ali com as caravelas e tudo mais, para você conseguir superar a corrente marítima ou os ventos contrários, eles iam zigue-zagueando de forma de bordejo até conseguir chegar à região. Depois ali do Cabo Bojador, eles começaram a usar a técnica de contorno do continente. E dessa forma, aos poucos, eles foram ampliando suas conquistas, dominando a costa ocidental africana. Aqui cabe uma fofoca histórica. Teve um navegante chamado Diogo Cão, que ele conquistou uma região e falou: eu consegui dobrar a África, e trouxe a mensagem lá para o rei e tudo mais. No entanto, logo em seguida, eles descobriram que isso não aconteceu. E dizem que o Diogo Cão, a carreira dele foi arruinada e tudo mais. É importante ressaltar aqui que o português que conseguiu superar a África, dobrando o continente e chegando no Oceano Índico, foi Bartolomeu Dias, atravessando o Cabo da Boa Esperança. No entanto, sobre esse navegador nós falaremos no nosso próximo vídeo. Então fica assim. E aí, conseguiu entender os fatores que de fato favoreceram ao pioneirismo português na conquista do Mar Atlântico? Se sim, deixe aquele joinha maroto, que é muito importante para nós. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, em especial vai a ela, a Lilian, na ajuda e estrutura que ela dá para o canal. Ela é pioneira aqui, me ajuda com tudo aqui. Muito obrigado, amor. Aquele beijo. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!